de hoje, iniciaremos o estudo sobre os números racionais. Então, conhecendo um pouco mais sobre os números racionais. São os números que podem ser escritos na forma de uma fração, né? Tem uma razão, uma divisão entre os números. E o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Ele é representado por essa letra porque vem do inglês da palavra quociente. Né? Então, os números racionais são esses que ficam aqui do lado de fora, englobam os números inteiros, que são representados pela letra Z, e englobam também os números naturais, que são representados pela letra N. Aqui temos alguns exemplos. Os números inteiros, né? Por exemplo, o número 2, não necessariamente precisa aparecer, mas embaixo dele tem o número 1, né, que aqui fica na forma de fração dos números racionais. Aqui a mesma coisa acontece com o número 5, depois com o número menos 7. Temos também os números decimais exatos, né, que são aqueles números, por exemplo, 2 dividido por 10 vai dar 0,2, né, vai dar um número exato. Depois 6 dividido para 100 vai dar 0,06. Depois 2173 dividido para 1000 vai dar 2,173. Então, são aqueles números que nós conseguimos dividir pelos decimais, 10, 100, 1000 e assim por diante. Depois, temos os números periódicos, que são as dízimas periódicas. Né? Se dividirmos 3 por 9, o resultado vai dar 0,333 infinitamente. Né? Outro exemplo, 239 dividido para 990, 0,2414141. Então, sempre vai repetir aqui o 41 e aqui o 3, né? E aqui eu coloquei outro exemplo também que vai repetir sempre o número 7. Então, isso é chamado de dízima periódica, certo? Aqui tem a análise de um exercício. Assinalar verdadeiro ou falso. 0,212121 é um número racional? Sim, né? Ele é um número racional porque ele faz parte da dízima periódica que nós acabamos de ver. Depois, 5 dividido para 3 não é um número racional? É falso, né? Porque isso é uma fração e corresponde a um número racional, sim. Letra C, menos 1 é um número racional? É verdadeiro, né? Porque aqui embaixo tem o número 1, mas não necessariamente precisa aparecer. A letra D, o oposto de 13 dividido para 5 é menos 13 dividido para 5. Né? Pensando lá nos números inteiros, positivos e negativos, essa é uma resposta verdadeira. Depois a letra E, 1,41, 42, 13, 56 é um número racional? Não é um número racional, né? Porque ele é infinito e ele não repete, né? Ele não é uma dízima periódica depois da vírgula, um número que se repete. Então, é falso. A representação na reta numérica. Nós estávamos acostumados a ver os números, né, dessa forma, na reta numérica, representação, número 0 aqui no centro, para o lado direito os números positivos, para o lado esquerdo os números negativos, certo? Agora a representação de um número fracionário, né, de uma fração. 1/2, por exemplo, né, que representa o ponto A, vai dar 0,5. Aqui a representação do ponto B, que é menos 3/4, se eu dividir, né, o 3 pelo 4, menos 0,75. Para eu representar esses pontos na reta numérica, né, eu preciso saber a razão, né, a divisão desses números. Por isso que eu resolvi. Encontrei o 0,5 para o valor de A e menos 0,75 no valor de B. Representando aqui na reta numérica, o 0,5 vai ficar entre o 0 e o 1, e depois o menos 0,75 vai ficar entre o 0 e o menos 1, né? Então, aqui ficou representados os pontos A e B na reta numérica. Aqui temos algumas observações importantes. Os números positivos, eles são maiores quando estiverem mais longe do zero. Então, quanto mais para a direita o número positivo, maior ele vai ser. O número positivo sempre será maior que o número negativo. E o número negativo, os números negativos são menores quando estiverem mais longe do zero. Então, quanto mais para a esquerda o número negativo estiver, menor ele será.